além de familiares, comunidade em geral e autoridades envolvidas com os direitos da pessoa com deficiência na esfera municipal e estadual. Passaremos de imediato à primeira palestra desta tarde. E, para isso, gostaria de convidar o Dr. Genoir Simon para uma palestra com o tema Acondroplasia, onde estamos? Dr. Genoir é endocrinologista do Hospital Infantil Joana de Guzmão e endocrinologista pediátrico do Hospital Universitário HU, da UFSC. Aqui você pode falar. Tem um passador? Tem, a gente vai colocar a apresentação. A gente vai Condroplasia. Teve uma troca. Tudo bem, não tem problema. É? A doutora Jane vai falar primeiro? Pode, se a doutora Jane quiser falar primeiro. Sem Perdão, problema. desculpa, eu tinha avisado. Então, tudo bem, porque eu sabia que era 2h15. Pode ser a Jane, não tem Pode ser? problema. Eu tinha conversado com... Tem problema? Pode ser. Não, pode ser. É que ela... Eu tinha... Pessoal, vai ter uma troca, tá? A doutora Jane vai falar primeiro que eu, tá bom? Posso corrigir? Bom, só gostaria de pedir escusas, eu peguei o projeto prévio de aprovação, então vou convidar agora, de maneira correta, a doutora Jane da Silva para a palestra Sinais de Alerta do Angiodema Hereditário. Peço escusas. Obrigado. Perdão, me desculpe. Tranquilo. Ah, sim. Bom, boa tarde para quem não me conhece. Vou me apresentar. Eu sou médica alergista no Hospital Universitário e professora na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Clínica Médica. E também faço parte de um grupo de estudos, um grupo brasileiro de estudos em angedema hereditário. Então, falando hoje sobre os sinais de alerta no angedema hereditário. Não sei. Agora sim. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse para dar essa aula. Primeiramente, falar o que é o angedema hereditário, né? Do ponto de vista médico, a gente define angedema hereditário como uma doença rara que é potencialmente fatal, porque, do ponto de vista clínico, os pacientes se manifestam com inchaços que pode atingir vias aéreas e, por isso, provocar a morte por asfixia. É uma doença subdiagnosticada, porque ela é rara, né? Então, poucas pessoas conhecem, inclusive no meio médico, e acaba, então, sendo pouco detectada. Existem, então, crises recorrentes de edema, que é a clínica-chave, né, dessa doença. Edema são inchaços que acometem tanto a pele quanto órgãos internos, por exemplo, alças intestinais, então incha a barriga, né, tubo digestório e as vias aéreas superiores. Existe uma classificação dentro da doença angedema que comporta uma série de tipos de angedema. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma ferroada de abelha e teve um inchaço no local, mas também um inchaço além, né, no rosto, às vezes edema de glote por causa daquela ferroada de abelha. Alguém que comeu um camarão e também teve um inchaço. Então, esse é um angedema alérgico, que é o mais comum, que é o mais frequente. E, além desse angedema alérgico, existe, então, um angedema que é por um outro mediador biológico, né? Então, esse angedema alérgico ele tem um mediador biológico que leva ao inchaço. No angedema hereditário,
o mediador biológico se chama bradicinina. Então, existem alguns tipos de angedema cujo mediador é a bradicinina. E, no caso do angedema hereditário, a bradicinina é esse mediador-chave, mas a gente pode ver, tem vários subtipos de angedema hereditário. Então, anteriormente, a gente classificava em angedema tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoje, a gente já sabe que o tipo 3, que é o mais raro entre essa doença rara, existem várias mutações genéticas que podem levar a essa doença. Obrigada. A essa doença. Então, no angedema tipo 1 e o tipo 2, os pacientes têm uma deficiência de uma proteína que regula a produção da bradicinina. Então, como eu falei antes, a bradicinina é o mediador-chave, né? Por que esse mediador está sendo liberado em tão alta quantidade no sangue? Por causa de uma alteração genética que leva à produção excessiva da bradicinina. E essa alteração genética a gente chama de uma herança autossômica dominante. E aí que está o problema. Ela é rara, mas existe uma grande chance, uma chance de 50%, daquele indivíduo que tem o gene para angedema hereditário transmitir para os seus herdeiros, né, para os seus filhos. Então, embora seja rara, na mesma família pode haver muita gente com angedema hereditário. Nós temos, por exemplo, aqui uma das maiores famílias no Brasil com angedema hereditário, esse que é o heredograma dessa família, que, na verdade, está desatualizado aqui. Muitos deles já tiveram filhos, infelizmente, alguns com angedema hereditário. Eles são residentes no oeste de Santa Catarina, a maioria na cidade de Erval do Oeste. Então, é uma cidade pequenininha, que tem lá 25 mil habitantes. Então, normalmente, uma doença rara é aquela que tem uma frequência, uma prevalência de 1 a cada 50 mil. Lá tem 25 mil habitantes, mas só nessa família tem mais de 30 pessoas acometidas. Então, quer dizer, lá não é assim tão raro, né? E, para vocês terem uma ideia do problema dessa herança autossômica dominante, então, os quadrinhos e as bolinhas preenchidas significa que tem a doença, né? O gene. Aqui, numa família de 7 pessoas, 6 são acometidos. Então, a cada gestação, a chance de 50%, pois nas 7 gestações, 6 delas foram com a chance de adquirir o angedema hereditário. Do ponto de vista, a gente chama isso de fisiopatologia, né? O mecanismo da doença. O mecanismo dessa doença ela envolve vários sistemas de regulação dentro de um vaso sanguíneo. Tá? Então, o vaso sanguíneo ele contém uma série de proteínas e mediadores que ajudam o vaso sanguíneo a ficar íntegro, dilatado ou contraído, né? E nesse sistema tem essa proteína aqui, C1-INH, ou inibidor de C1 esterase. Essa proteína é que faz com que, ao final, o trabalho dela, ao final, ela regula a produção dessa bradicinina. Então, o defeito nessa proteína, ou a falta dessa proteína, faz com que haja muita bradicinina circulante. Em função disso, vamos imaginar aqui um vaso sanguíneo. Né? Então, aqui o vaso sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo, tem vários receptores, várias caselas para bradicinina. Normalmente, a gente produz um pouco de bradicinina. E é isso que faz com que, na hora que a bradicinina se liga às suas caselas, aos seus receptores, as células lá ao nível dentro dos vasos, elas se contraem um pouquinho e elas deixam passar o líquido que estaria dentro do vaso para fora do vaso. Isso faz com que a nossa pele seja nutrida, seja oxigenada, né? Então, isso é o funcionamento normal. Quando tem uma crise de angedema,
naqueles indivíduos com angedema hereditário, muita dessa bradicinina é produzida. Claro que daí vai se ligar muito mais aos seus receptores, ao nível dos vasos. Por causa dessa ligação intensa, massiva, mais vai contrair essas células e mais líquido vai sair do vaso. E aí não dá tempo de ser reabsorvido, e por isso começa a ter o excesso de líquido, é quando a gente tem o edema, o inchaço. Esse inchaço fica lá no tecido até ser reabsorvido de novo, né? E, do ponto de vista clínico, então, como é que se manifesta o angedema? Aqui é uma única paciente apresentando crises de angedema ali, ó, sete crises diferentes de angedema com acometimento facial. Isso na mesma pessoa, isso fora crise de angedema que acomete outros órgãos. Então, facial, olha, vejam como faz uma deformidade importante, a pessoa fica irreconhecível, né? E esse quadro de angedema irreconhecível dura ali 2, 3, 5 dias. O angedema ele se caracteriza pelo inchaço que é doloroso e lento. A formação dele não é tão rápida aqui. Ó. A gente vê que o paciente começou às 8 horas a ter um inchacinho, isso foi aumentando, e o pico dele foi às 2 horas da tarde. Ele foi tratado, mas, mesmo assim, mesmo tendo sido tratado, 2 dias depois, olha como ele ainda tem um pouco de inchaço, esse inchaço ainda aqui descendo para a garganta, né? Então, é um edema que vai se formando lentamente e que também é reabsorvido lentamente. E isso é uma das características que, inclusive, diferencia a pessoa que tem, por exemplo, um angedema provocado por uma ferroada de abelha, que aquilo ali, a hora que teve a ferroada, em 15, 20 minutos, atinge o auge, né, o inchaço, e aí, tratando com adrenalina, a tendência também é melhorar ali depois de 1 hora, 2. Então, regride, se forma no mesmo dia, mas regride no mesmo dia, né? Aqui não, ele é bem mais debilitante em função dessa formação lenta e reabsorção lenta. O acometimento é geral, né? Então, em várias partes do corpo, nas extremidades, nos pés, nas mãos, no abdômen. Vejam como fica a barriga distendida, né? Barriga muito inchada, e provoca uma dor muito intensa, ao ponto de muitos pacientes terem que ser submetidos a cirurgias desnecessárias, porque se eles não são diagnosticados com angedema e eles chegam com uma emergência com dor abdominal, com o abdômen assim distendido, é muito comum o médico pensar, a equipe médica pensar que aquilo ali é um estado que a gente chama de abdômen agudo, uma necessidade de fazer cirurgia, porque tem algo ali que precisa ser removido, modificado, né? Mas o que está acontecendo ali é unicamente inchaço das alças intestinais. Não há necessidade de cirurgia. Há necessidade de usar medicamento que reduz aquele inchaço. E, muitas vezes, então, o paciente passa por apendicectomia, então, retirada do apêndice, retirada de vesícula, porque ele chegou lá com dor abdominal e foi pensado que era um abdômen agudo e foi feita uma cirurgia desnecessária. Nas extremidades, embora não seja assim tão debilitante, né, do ponto de vista estético, inchar as mãos, os pés, está lá escondidinho, as extremidades, mas é bastante incapacitante, porque quem trabalha, né, digitando, escrevendo, precisa calçar um sapato, vai andar, não dá, é impossível andar com o pé inchado daquele jeito, ou digitar, escrever, enfim, manusear o que quer que seja, né? Aqui nas crianças, acomete, então, tanto as crianças quanto o adulto, o gestante. Na criança, às vezes, brincando de bicicleta, caminhando, brincando de pula-pula, enfim, qualquer coisa. Eles têm inchaço nos pés, eles têm inchaço em órgãos genitais. E nos órgãos genitais, muitas vezes, dificulta para urinar, né? Então, eles têm retenção urinária. E o mais temido, que é o edema de glote. Então, aqui uma glote normal,
e aqui uma glote inchada quando se tem um angedema. Existe uma chance, né, muito grande de esse edema ser importante, intenso, ao ponto de obstruir a passagem do ar, levando a uma asfixia. Aqui o paciente, se não for tratado rapidamente para reverter o inchaço ou não for entubado, ele pode morrer. Aqui é o paciente, então, por causa de crise de angedema, muitas vezes eles são hospitalizados e são colocados em UTI, né, pois eles são entubados e o risco de óbito é bem elevado nessas crises graves. Aqui eu coloco esse slide só para diferenciar um pouquinho, porque quem tem angedema pode, um dia antes, alguns dias antes, ter esse desenhinho, assim, essa redezinha que se forma na pele, né? São umas manchinhas vermelhas que meio que sinalizam, a gente chama isso de sinais prodrômicos, sinais que antecedem uma crise de angedema. Então, eles formam esses desenhinhos aqui na pele. Isso é diferente da urticária, que também aparece em quem tem angedema por alergia. E aí, às vezes, confunde, principalmente o médico, pode, às vezes, não, por desconhecimento, né, achar que aquele paciente que tem um angedema hereditário, essas lesõezinhas vermelhas na pele, são de urticária, por exemplo, e erra ali na condução do paciente por pensar que aquilo ali é uma alergia. Esses são os medicamentos que os pacientes com angedema utilizam para profilaxia. Profilaxia é um tratamento que a gente dá para tentar evitar a crise. E o critério que a gente tem para dar um medicamento como esse é, muitas vezes, subjetivo, né? Ou seja, eu penso quantas crises o paciente teve, se essas crises foram graves, e, claro, sempre levando em consideração a vontade da pessoa, né? Eu quero começar a fazer um tratamento para tentar evitar a crise. Esse tratamento é de longo prazo, então, realmente precisa dessa decisão conjunta entre o paciente e o médico, né? No SUS, existem esses 2 medicamentos aqui que estão disponíveis. Esse ácido tranexâmico, ele não é um medicamento muito eficaz. Então, os pacientes, mesmo tomando todos os dias 3 comprimidos, até 6 comprimidos ao dia, eles têm crises, às vezes, bem frequentes. E o danazol, também disponível no SUS, eles, principalmente para as mulheres, têm bastante efeito colateral. Um dos principais é o que a gente chama de virilização, ou seja, ele dá características de masculinidade para a mulher. Começa a ter bigode, voz grossa, ganho de peso, pelos, né? Pelos nas pernas, nos braços. Sem contar ainda efeitos como problemas, às vezes, hepáticos do fígado, né? Pode ter, inclusive, até câncer de fígado. Por isso, quem usa esse medicamento precisa fazer exames para controlar, para verificar se está tudo bem, se o seu fígado está funcionando direitinho. E se não tem outros medicamentos mais novos e mais eficazes, que são bem melhores, inclusive aqui, esses 2, né? PD, C1 e NH. Isso aqui significa o C1 e NH derivado do plasma, ou seja, aquela proteína que está faltando ou que está alterada nos pacientes com angedema sendo reposta. Então, é um tratamento que vai no alvo, né? E esse tratamento, então, esses 3 últimos aqui são os tratamentos de primeira linha, que a gente chama, mas, como a gente sabe, nas doenças raras, o tratamento de primeira linha é um tratamento muito caro, né? E os pacientes, então, passam por processos judiciais para tentar adquirir esse medicamento. Alguns conseguem, né? E é claro, para chegar a esse tratamento, a gente também tem critérios. Ninguém vai ficar dando um medicamento de alto custo se não há necessidade, né? Então, o paciente que está passando por um processo para adquirir esse medicamento é aquele paciente que realmente precisa dessa medicação. E quando eles têm crise de angedema, então, para reduzir aquela crise, para controlar aquela crise, também tem medicamentos que podem ser usados. O plasma fresco,
é o que é mais comumente utilizado, porque ele é o que se tem nas emergências em geral. No plasma, a gente tem aquela proteína que está deficitária no paciente com angedema hereditário. Então, usando o plasma, ajuda a controlar aquela crise. Se não, esse concentrado de seu INH também é um tratamento para crise, e esse antagonista de bradicinina também é um tratamento para crise. Claro que esses dois são terapia-alvo, de novo, primeira linha, e para adquirir precisa processo judicial. Que, só para vocês terem uma ideia, aquele medicamento lá, o inibidor de bradicinina, ele vai atuar no local onde a bradicinina se liga, né, lá no seu receptor. Como ele vai ocupar aquele espacinho ali, embora tenha muita bradicinina no vaso sanguíneo, ela não consegue se ligar no seu receptor, por isso não promove o efeito que ela promoveria, que é o de inchaço, né? Esses medicamentos são autoaplicáveis, então um deles é uma seringuinha que já vem pronta, e eles aplicam no abdômen, fazem aquela pinça para fazer a aplicação subcutânea. Ou então ela pode ser na forma endovenosa, mas o kit para essa aplicação endovenosa é bastante simples, do ponto de vista de aplicação mesmo. Quem não é da área da saúde pode, sim, fazer um treinamento e aprender a aplicação, como é que é feita, né? O tratamento do angedema hereditário, ele está totalmente desatualizado. A última portaria que fala sobre o tratamento é de 2010. Então, imaginem, esses medicamentos não são nem comentados no SUS como aqueles novos, né? Não são nem comentados no SUS como terapia de angedema hereditário. Então, são como opção só o plasma, danazol e ácido tranexâmico. E agora está tendo, então, uma chamada pública para, pelo menos, inserir no tratamento de crise do angedema aquela reposição de C1 esterase. Então, quem é parente, quem é paciente com angedema hereditário, tem até amanhã para participar dessa chamada pública. Para quem não sabe o que é uma chamada pública, é um convite, né, às pessoas, no caso esse aqui, é uma chamada para que as pessoas que têm angedema hereditário ou familiares de quem tem angedema hereditário, vá lá, entre no site e preencha informações a respeito da doença, claro, pedindo que esse medicamento seja introduzido no rol, entre os medicamentos que são disponíveis no SUS para o tratamento do angedema hereditário. É bem importante que as pessoas participem disso, porque é só assim para ser ouvido, né, pelos órgãos administrativos a respeito, primeiro, do que é esse problema, né? Se ninguém se manifesta, é óbvio, não vai ter interesse dos governantes em inserir esse tipo de tratamento, né? A qualidade de vida do paciente com angedema hereditário, vocês devem presumir que não deve ser nada boa, né? Afinal de contas, primeiro, ter uma herança que é transmitida com chance de 50% de ser transmitida. Então, eles são receosos em relação a ter filhos, por exemplo, né? A própria carga, né, de ter uma doença genética pesa também. É uma doença debilitante, como a gente viu, acomete qualquer parte do corpo, ela é deformante, então não pode sair para trabalhar naquele dia que está com angedema facial, embora não tenha risco, às vezes, de morte, mas tem o aspecto, né, estético, que em qualquer pessoa, com certeza, interfere. É uma doença que é potencialmente fatal, e a asfixia a gente não espera, acontece, e não tem como presumir, não tem como prevenir, aliás, não tem como saber se vai acontecer ou não. É uma doença imprevisível, é uma doença cujos efeitos colaterais do tratamento podem ser muito prejudiciais também, né? A gente viu ali, danazol pode levar a doença no fígado, inclusive câncer.
o tratamento é caro, o tratamento de ponta é caro, é indisponível. Enfim, todos esses aspectos colaboram para que a qualidade de vida desses pacientes seja ruim, né? Nós fizemos um levantamento em 2018, eu já mostrei esse estudo em outras ocasiões. A gente vai fazer isso nos próximos anos de novo para comparar, mas eu imagino que não deva mudar muito. Mas, enfim, nós tivemos aqui nesse estudo de 2018 que a população do sexo feminino no angedema hereditário foi a maioria, e isso é o que descreve a literatura médica. No caso ali, a gente trata de adultos, né? Então, a idade média é de 30 anos, 31 anos. Tempo de diagnóstico, 7 anos. Na verdade, esse tempo de diagnóstico pode levar até 20 anos. Alguns ali tinham 20 anos não sendo diagnosticados, né? Então, eles vão em vários médicos até serem diagnosticados. E fazem tratamentos de todo tipo. Como falei, a maioria pensa que é uma alergia, né? Os médicos não conhecem e tratam como se fosse alergia. Nessa população, o nível de escolaridade, a maioria era fundamental, completo ou incompleto, até ensino médio. E a renda mensal da maioria é no HU, é um hospital público, né? Então, a maioria até 3 salários mínimos. A maioria deles também era o angedema do tipo 1 e tinha história familiar em mais de 80% deles. Naquele último ano, no último ano, que foi o ano da investigação, pelo menos 5 vezes eles foram à emergência, com hospitalizações até 2 vezes. Com crises no último ano de mais ou menos uma média de 16, né? E mesmo fazendo tratamento que a gente chama de profilático, né? Para evitar crises, mesmo assim eles tinham em torno de 18 crises no ano. E isso aqui é média é uma pontuação que a gente dá para avaliar, do ponto de vista objetivo, numérico, a qualidade de vida. É óbvio que isso é superficial, né? Ninguém é capaz de definir uma qualidade de vida através de um número, mas, do ponto de vista médico, a gente, às vezes, precisa desses números para identificar isso é uma qualidade ruim ou boa, né? Então, nesse questionário aqui, algumas perguntas são feitas e a gente pode avaliar alguns aspectos da qualidade de vida. Quando a gente, de acordo com esse o questionário que avalia a qualidade de vida, quando a pontuação é acima de 39, já se considera que tem um impacto, a doença tem um impacto importante na qualidade de vida. E a gente vê aqui, que toda a pontuação foi acima de 39, a média 49, quase 50, né? A média total, o score total foi de 49. E o mais forte foi o sentimento com 68. Esse sentimento é o quê? É sentimento de medo, principalmente, é um sentimento de insegurança, é um sentimento de pesar, são sentimentos relacionados àquela doença. Então, no questionário, são perguntas desse tipo. Você tem medo de ter uma crise de angedema, de repente? Você tem um sentimento de insegurança em relação à doença? Todas as perguntas são voltadas ao angedema, né? Então, o sentimento foi que deu maior pontuação. A gente se surpreendeu, achava que seria a funcionalidade, porque incapacita, né, a pessoa ao trabalho, ao convívio social. A funcionalidade não pesou tanto, embora tenha pesado, mas esse sentimento foi o item que mais pesou para julgar a qualidade de vida desses pacientes como, claro, ruim, né? Esse aqui é um outro levantamento logo depois durante a pandemia, né? Esse aqui foi mais para a gente ver um pouco como é que estava o tratamento, como é que estavam as crises, qual era a gravidade. A gente viu que a maioria usa esses medicamentos, medicamentos que geram efeitos colaterais e que dão menos resposta, que são menos eficazes, né? Mas, apesar de a maioria estar usando a medicação para controlar, para evitar a crise,
a gente vê aqui, ó, a maioria tem pelo menos uma crise por mês. Então, uma, duas, a grande maioria tem uma, duas crises por mês. E a crise que eles têm, também, a maioria das vezes, é considerada moderada a grave. Acho que eu perdi o controle aqui. Opa! Esse ali é um registro do Hospital Universitário, que eu fiz com os pacientes que são atendidos lá, mas existe esse grupo brasileiro de estudos em angedema hereditário, que é o GEBRAE, e nesse local a gente tem informações tanto para pacientes quanto para profissionais, então para médicos, enfermeiros, sobre angedema hereditário. E ali a gente tem um registro nacional, a gente está trabalhando num registro nacional para tentar identificar o número, né, o quantitativo de pessoas no Brasil com essa doença. E ali também, por ter a parte dos pacientes, é um site que ajuda em termos de divulgação da doença. Às vezes a pessoa mesmo se reconhece, né, com aqueles sinais e sintomas e nunca foi diagnosticado. E aqui, então, ele pode ter informações que auxiliam na busca desse diagnóstico, na busca de profissionais, porque ele está mostrando quais são os profissionais por região que podem atender. Então, é um site bem importante e confiável, né, porque as informações que estão ali estão descritas por profissionais que lidam com pacientes com angedema hereditário. E, finalmente, os sinais de alerta para o angedema hereditário. Então, o primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, a asfixia. As pessoas têm medo dessa complicação, né, porque é algo que pode acontecer de forma inesperada, e esse edema pode acontecer em 25% a 40% dos pacientes. Então, uma chance enorme de ter a asfixia e, às vezes, ir a óbito por isso. Nós tivemos, o ano passado, uma paciente que estava na emergência, que estava sofrendo com angedema, era sinal de edema de glote, e, infelizmente, ela não foi tratada da forma adequada, apesar de ela ter lá o que a gente entrega para os pacientes, que é um plano de ação, orientando sobre o tratamento, orientando sobre as medidas, né, quando há um risco de asfixia. Ela faleceu dentro da emergência. Foi algo assim bem inadmissível. Do ponto de vista médico, né, os mediadores-chave, a bradicinina, que é aquela que causa o edema, e o inibidor de C1 esterase, que é a proteína que está deficiente, que está em falta, que está alterada no paciente com angedema hereditário. Então, o médico ele deve se atentar para isso, né, se tem aqueles sinais ali para tentar caracterizar aquele paciente como com angedema hereditário. Ele deixa descendentes, então vai ter história familiar de angedema naquele indivíduo que chega com a história, então, com os sintomas, com sinais e sintomas. Então, deve-se se atentar se tem outras pessoas na família. Aquilo ali não é um angedema por ferroada de abelha, não é um angedema por alergia a camarão, né? Porque isso não é transmitido. Essa alergia a camarão não é transmitida como é a herança que é transmitida aos seus descendentes no angedema hereditário. O edema, que é o sinal clínico característico, e que muitas vezes, no caso do sintoma gastrointestinal, vai passar por uma outra doença que não tem nada a ver, né? E na família, né, então, ela pode ser evidenciada a presença de pessoas com a doença em 75% a 85% dos casos, mas existem o que a gente chama de mutações novas, ou seja, aquela pessoa ser a primeira da família a ter o gene modificado e consequentemente, a doença, né? E ele ser, no caso, o que vai deixar os seus descendentes. E, por último, o edema do trato gastrointestinal, que é algo que
bastante debilitante, é o sintoma mais comum, é esse edema do trato gastrointestinal com bastante dor. É uma dor incapacitante, é uma dor que leva à cirurgia desnecessária. É algo que, muitas vezes, o médico nem vai pensar. Ele estava sempre em crise de dor abdominal, mas não tinha, por exemplo, edema de extremidades, não tinha edema de face. Então, é muito mais difícil, às vezes, para o médico suspeitar que aquilo ali seja um angioedema hereditário. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Me coloco à disposição aqui, quem quiser fazer perguntas. Senhoras e senhores, agora de maneira correta, eu gostaria de convidar então o Dr. Genoir Simone, endocrinologista do Hospital Infantil Joana de Guzmão e também endocrinologista pediátrico do Hospital Universitário HU da UFSC, o qual vai palestrar sobre o tema acondroplasia, onde estamos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidente da Associação Catarinense de Doenças Raras, Margarete Carreirão, amiga. Pedir desculpa pela minha voz, que hoje eu estou um pouco rouco, mas eu queria fazer 2 perguntas antes de começar a apresentação. Tem médicos aqui na plateia? Enfermeiras? Pessoas da área da saúde? Todas. Pacientes. Bom, eu vou tentar falar de um tema extremamente complexo, difícil e novo, e vou tentar usar uma linguagem para que todos possam entendê-las. Se houver algumas dúvidas, no final, vocês podem me perguntar para que eu possa responder. Então, todos vocês já viram uma criança acondroplásica, né? E sempre é um paciente que vai chamar a atenção por várias dificuldades. Dificuldade de se locomover, dificuldade na escola, dificuldade de acesso ao banheiro, enfim, é um paciente diferente. E é um paciente que, até então, nós não tínhamos nenhum tratamento para ser feito até então. Deixa eu só ver como é que mexe aqui. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Eu, em 1997, eu criei no Hospital Infantil um serviço de referência de doenças de crianças que eram exclusas, como ossos de vidro, que nós conhecemos como osteogênese imperfeita, os raquitismos e também a acondroplasia. E lá, quando começamos esse serviço, não tínhamos quase ninguém, e hoje nós temos mais de 240 crianças com osteogênese imperfeita, que nós acompanhamos no Hospital Infantil. Nós temos várias crianças com raquitismo, que até então não eram tratadas, e agora, né, as crianças com acondroplasia, que a cada dia vem aumentando o número. Então, isso eu quero dizer a importância de um serviço de referência. Porque quando você tem um serviço de referência, você sabe para onde encaminhar essas crianças. Do contrário, elas ficam perdidas. E aí você perde muito tempo no diagnóstico e, principalmente, em não tendo diagnóstico, nós deixamos de melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E aí, hoje de manhã, eu escutei a abertura do Congresso, o deputado Caro Preso, falar da falta de pediatras que nós temos hoje nos postos de saúde. O médico de saúde da família é extremamente importante, mas a criança é um ser totalmente diferente. Tem peculiaridades que não se aprende de uma forma generalizada. E a importância do pediatra no posto de saúde é extremamente importante para a gente melhorar o atendimento e melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque o pediatra, ele cuida desde o crescimento, desde a fecundação, desenvolvimento intraútero, gestação,
nascimento até o final de adolescência, e agora, geralmente, nós estamos cuidando dos pacientes até os 21 anos de idade, porque dos 15 até os 21 existe uma lacuna que não se sabe se é o pediatra que atende, se é o clínico geral que atende. E hoje nós, da endocrinologia, acabamos atendendo muitas dessas crianças da nossa área. E aqui tem um parecer técnico da Agência Nacional de Saúde que diz que toda gestante tem que ter uma consulta com o pediatra para que ele possa fazer toda uma orientação e, quiçá, orientá-las quando você tem uma patologia que possa ser já diagnosticada no período gestacional, como é o caso da acondroplasia. Eu vou tentar resumir. Nós temos dois tipos de ossos, o osso membranoso e o osso endocondral. O osso endocondral ele tem uma cartilagem que guia o seu crescimento, que são os ossos longos, os ossos da coluna e os ossos membranosos, que são os ossos da face. Esses não precisam da cartilagem. Então, numa criança com acondroplasia, os ossos membranosos eles crescem. Por isso, eles nascem com a cabeça maior que uma criança normal. Já os ossos longos e o forame magno são ossos que dependem de uma cartilagem. E nestes há comprometimento e não há o crescimento devido. E aqui, assim, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem que a gente depende de vários hormônios, da condição nutricional e da proliferação desse condrócito. Na acondroplasia, esse condrócito ele está com uma hiperfunção e ele impede a proliferação e, com isso, o crescimento. Claro que isso tudo é mediado por cascatas, por vias, até a sinalização final, que a gente não vai entrar em detalhe, porque não é o objetivo maior da nossa conversa hoje. E o que seria a acondroplasia? É uma doença autossômica dominante. Cerca de 80% dos pais têm estatura normal e ocorre uma nova mutação do gene, quase sempre no espermatozoide, associado à idade paterna avançada. A penetrância é 100%, 100%, e o risco de recorrência não é zero. 1% pode ter mosaicismo germinal. O homem chega a uma altura final de 1,30 m, mais ou menos 5,6 centímetros, e a mulher 1,24 m, mais ou menos 5,9 centímetros. Vejam que são crianças extremamente baixas. É a forma mais comum de nanismo e não é rara, uma a cada 25 mil crianças. Há uma mutação nesse gene que troca esse aminoácido em 98% e em 1% esse outro aqui, levando a uma função anômala naquele condrócito, evitando que haja a proliferação e o crescimento. E a formação dos ossos mais curtos e de forma anômala. Ou seja, vocês vão ver inúmeras alterações nesses ossos, porque eles não crescem adequadamente e as extremidades elas ficam mais alargadas. Esse é o receptor, né? Então, quando normal, você tem um crescimento normal do condrócito. E quando você tem a mutação, você vai ter um condrócito alterado com uma hiperfunção, impedindo que haja a proliferação. Então, até então, nós não tínhamos nada a fazer. Tentamos vários tratamentos e nenhum deles foi efetivo, porque nós precisávamos modificar esta situação aqui. E o que nós vamos ter? Né? Função anômala desse receptor vai formar ossos mais curtos e de formato anômalo. Quando a gente vai ver essas crianças com acondroplasia, em crianças normais, adultos, a relação tronco e membros é em torno de 1:1. Nas crianças acondroplásicas, essa alteração é muito significativa. O tronco é maior e os membros são menores. E nós podemos fazer esse diagnóstico já na vida intrauterina. Daí a importância do pediatra participar, né, porque nós vamos ter um fêmur encurtado,
a cabeça aumentada, uma macrocrania, uma circunferência aumentada, que vai chamar a atenção do pediatra ao diagnóstico já no período gestacional. Também, né, depois, a gente tem uma lordose muito acentuada, os dedos curtos, a mão intridente, que a gente fala, que é característico dos pacientes com acondroplasia. E aqui as características, né? Nós temos crianças em que não é só o crescimento que vai ser afetado. Porque, às vezes, a gente pensa só no crescimento. O crescimento é só a ponta do iceberg. Essas crianças têm várias complicações, seja de ouvido médio, seja de complicações cardíacas, pulmonares, de coluna, doenças metabólicas ósseas, de sistema nervoso central, por comprometimento do canal medular. E essas crianças vão precisar de inúmeros profissionais para fazer o atendimento com custo bastante acentuado. Então, o forame magno, até 1 ano de idade, ele é um forame extremamente importante, que na acondroplasia ele não cresce. E aí eu vou comprimir artérias. E com isso eu posso ter morte súbita nessas crianças, principalmente no 1º ano de vida. E além de todas as alterações que a gente pode encontrar. Essa compressão leva a esse risco de morte. Também há atrasos na aquisição de marcos de desenvolvimento da criança. E o história e exame neurológico completo e uma ressonância nuclear magnética nos remete ao diagnóstico, como a gente pode ver nesta fotografia. Então, há um estreitamento importante desse forame, levando a riscos de óbito, principalmente no 1º ano de vida. Além disso, né, nós vamos ter todas essas outras alterações: baixa estatura, atraso na habilidade de aquisições motoras, dores importantes em região de lombar, região torácica, dor crônica em membros, aumento do risco de morte súbita, principalmente em bebês, e a redução de expectativa de vida nessas crianças com acondroplasia, comparado com nós, gira em torno de 10 anos de vida. Taxa de mortalidade mais alta 2 vezes do que a população geral. Então, são muitas comorbidades que essas crianças poderão ter no decorrer da sua evolução. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, da complexidade que é a acondroplasia, o quanto de profissionais vão estar envolvidos no cuidado dessas crianças, né? Seja o neurologista, o neurocirurgião, o pneumologista, o geneticista, o otorrino, o endócrino, a ortopedia, o psicólogo, psiquiatria, especialista em dor, o nutrólogo, o educador físico, o pediatra, o dentista, enfim, é uma criança que vai precisar de inúmeros profissionais para que a gente possa melhorar um pouco a qualidade de vida. Esse dia, 25 de outubro, foi denominado o Dia da Acondroplasia a nível mundial, certo? Então, é importante que quando a gente comemora esse dia. Até recentemente, até o ano passado, até outubro, não tínhamos nenhum tratamento efetivo. Nós tínhamos abordagens cirúrgicas e hormônio de crescimento. Esse hormônio é aprovado mundialmente apenas no Japão. No entanto, nós aqui no Brasil, em Santa Catarina, tem uma mãe de paciente minha que está aqui, que nós optamos por usar hormônio de crescimento. E a resposta foi pífia, ou seja, não responde. Mesmo assim, por conta e risco, a mãe optou em utilizá-la, né, para que a gente pudesse ter alguma resposta e, infelizmente, não tivemos. No Japão, que é utilizado o hormônio de crescimento, né, o uso durante todo o período da infância e adolescência consegue ganhar 3 centímetros de altura final. Não justifica você fazer uma injeção todos os dias a um custo elevado para ganhar 3 centímetros durante 15 anos. Né? Então, é o único país.
Quando associado a alongamento ósseo, que eu vou mostrar para vocês, pode-se chegar a um aumento de até 17 centímetros. Este cirurgião russo, Elizarov, ele criou a cirurgia, a técnica de cirurgia de alongamento ósseo, podendo ter um aumento quando você faz no fêmur e na tíbia de até 30 centímetros. Melhora das proporções corporais, torna a vida e a funcionabilidade melhor. No entanto, são múltiplas cirurgias, infecções, fratura, dor, imobilidade, que vai gerar inúmeras comorbidades para que você possa alcançar este objetivo. Então, essa é a cirurgia, ó, você quebra o fêmur, quebra a tíbia, para a gente poder ganhar entre 10 e 20 centímetros. Isso ao longo de 3, 4 anos. Vocês imaginam essa criança internada com todas essas intercorrências. E por que agora, no século XXI, surgiu o vosoritide? Lembra, eu falei para vocês que na acondroplasia, a célula, o condrócito, ele tem uma hiperfunção que impede esse condrócito de crescer. E nós precisávamos achar alguma medicação que pudesse bloquear essa hiperfunção. E, com isso, fazer com que essa célula possa crescer naturalmente e a gente ganhar alguns centímetros. É claro que eu não estou falando só do crescimento. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala em melhora da qualidade de vida como um todo. Melhorar o risco de estenose da junção medular, de reduzir o risco de apneia, de dores na coluna, de dores em membros. Então, esse medicamento ele vai atuar como um todo em todo este segmento do paciente. Então, ele é um peptídeo e ele está expresso em vários locais do nosso corpo. Ele está expresso em cérebro, coração, ovários, pulmões, mas principalmente no osso, aonde ele vai fazer a proliferação e o crescimento esquelético. Na acondroplasia, o nosso problema está aqui. Ó. Eu tenho uma hiperfunção que impede esse crescimento esquelético. Em condições normais, é isso que ocorre. Esse receptor atua no condrócito e faz o crescimento normal. Quando eu tenho uma mutação, eu impeço que esse condrócito se cresça e se multiplica e eu tenho a acondroplasia. Quando eu tenho uma hiperfunção desse receptor, faço o contrário, eu faço esse paciente crescer demais. E foi a partir daí que chegamos ao vosoritide, esse peptídeo natriurético. E o que ele faz? Ele faz um bloqueio dessa hiperexpressão deste receptor e tendo como um resultado final a proliferação dos condrócitos e o crescimento desta criança. Atualmente, ele está aprovado a partir dos 2 anos de idade. Porém, trabalhos recentes surgiram e já está na Anvisa para que a gente possa iniciar imediatamente após o nascimento, visando o crescimento do forame magnum e visando, com isso, impedir o risco de apneia dessas crianças. Então, só para lembrar, esse é um crescimento de um condrócito normal e esse com acondroplasia. Quais são as indicações? Hoje, para crianças maiores de 2 anos, esta é a dose que a gente utiliza, de 15 microgramas. Se a gente esquecer, se o pai esquecer, ele pode ser usado até 12 horas após. A criança precisa estar bem hidratada antes da injeção, porque como ele é um peptídeo natriurético, ele vai fazer com que essa criança faça bastante xixi. Então, a gente tem que hidratar bem antes para não fazer hipotensão arterial. Tem que ser conservado em geladeira, 2 a 8 graus, e geralmente os efeitos colaterais são nos locais da aplicação, um pouquinho de dor, e às vezes um pouquinho de vermelhidão. Esta foi a primeira criança do Brasil que começou a usar em maio de 2022. Hoje, para nossa alegria, em Santa Catarina, nós já estamos no hospital infantil e fora dele, privado, com 5 para 6 crianças já usando essa medicação. E esses são os nossos pacientes
lá do Hospital Infantil. Tem a Lorena, que não está aqui, a Karine não mandou a foto, por isso que eu não botei. E eu precisava da autorização dos pais para colocar a foto das crianças, tá bom? Mas todas essas crianças já estão recebendo, né? E a gente espera progressivamente para a gente ver agora a evolução e o crescimento deles. Esse estudo, ele foi, para ser aprovado, né, ele foi feito um estudo bastante intenso, envolveu um número grande de pacientes em vários países da Europa, dos Estados Unidos. Tá? A idade que eles utilizaram, de 5 a 18 anos, tem que ter a confirmação genética do paciente para receber a medicação, o teste genético que comprove que ele tem achondroplasia, né? Tem que estar confirmado por teste genético, tem que estar deambulante. E a gente exclui alguns pacientes, principalmente a apneia do sono grave, que não é tratada, cirurgia óssea não planejada, tem alguns critérios que a gente precisa corrigir para depois utilizar a medicação. E assim, o que a gente teve, né? E aí é importante os estudos para a gente poder validar esses estudos e começar a usar no paciente. Qual foi o ganho que nós tivemos de estatura final nesses pacientes comparado com os que não usaram? A média de 1,57 centímetros a mais por ano, comparado com aqueles pacientes que não utilizaram a medicação. Mas, doutor Genuíno, é muito pouco? Não é. É muito crescimento. E, em relação aos segmentos, o que se observou é que não houve maior crescimento de membros inferiores do que superiores. O crescimento foi homogêneo. Bastante seguro, né? Nenhum paciente precisou suspender o tratamento. Como eu falei, algum pouquinho de alteração de pressão arterial, por ele ser um peptídeo natriurético, ou seja, o paciente tem diurese, com isso, ele precisa ser hidratado antes, tomar pelo menos 2 copos de água antes. Tá? E o mais importante, né, é que depois de todo esse período, as alterações elas foram muito transitórias e muito leves, relacionadas à pressão arterial e leves reações no local da aplicação da medicação. Esse estudo mais importante agora, para vocês observarem, depois de 5 anos de tratamento, tá, comparando pacientes que não utilizaram com os pacientes que usaram a medicação, o ganho foi de 9,08 centímetros a mais. Então, é um novo momento que nós estamos vivendo para a achondroplasia e a perspectiva agora da gente poder usar logo após o nascimento é algo que vai trazer um benefício maior ainda para essas crianças. E além da vosoritide, agora surgem novas possibilidades, né? Essas crianças não respondiam ao hormônio de crescimento porque a cartilagem não crescia. Mas a partir do momento que eu começo o vosoritide, essa cartilagem vai crescer. E aí o hormônio de crescimento poderá ter uma ação mais efetiva e eu melhorar ainda mais o crescimento dessas crianças. Além disso, todas essas drogas novas estão estudadas e, claro, agora já para a gente iniciar logo após o nascimento, não esperar 2 anos, 3 anos ou 9 anos, né, para a gente iniciar, porque, claro, quanto mais tardio, menor a resposta do crescimento. Aqui todas aquelas vias, as drogas novas que estão sendo estudadas, eu não vou me ater porque não é o objetivo maior. Então, aqui são todos os dados, né? E aqui sempre eu gosto de colocar essa foto da ponte para dizer que nós moramos numa ilha, que todos são bem-vindos, que nós tratamos vocês todos de braços abertos. Todos os meus pacientes do Hospital Infantil, eu os abraço como se fossem meus pacientes. E, assim, ó, é um prazer enorme trabalhar com a população de Santa Catarina. E o prazer maior foi de um desses pacientes, que é lá do Oeste. A mãe é tão humilde, mas ela preparou uma resma de cebola e enrolou os talinhos um no outro, que parecia uma perfeição tão grande que aquilo talvez tenha sido um dos presentes mais emocionantes que eu recebi até hoje, nesses 32 anos de hospital infantil.
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Políticas públicas são necessárias, só quero complementar isso. Por que o meu filho que tem um problema não pode receber essa medicação? Né? É cara? Mas se nós tivermos políticas públicas e o governo se preocupar com os excluídos, nós vamos poder ter uma medicação com melhor acesso, mais barato, desde que a presença de vocês ao longo dos anos faça com que o governo comece a pensar. Dinheiro existe. Quando existe dinheiro, existem desvios. Se bem aplicados, os desvios deixam de existir e as nossas crianças passam a se beneficiá-las. Então, o apelo que eu faço para vocês, nunca desistam das crianças. As crianças é o nosso futuro. E o que nós pudermos fazer para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, nós vamos guardá-las para um futuro melhor, com mais qualidade, com mais saúde, para que elas possam cuidar de nós. Obrigado. Alguma pergunta? Estou à disposição. Nós temos 3 minutos, segundo o nosso mestre de cerimônia. Não? Então, tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Para a nossa próxima ministração, gostaria de convidar Flávia Lima, presidente da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. A palestra dela tem como tema Desafios para o Cuidado Adequado da Hipertensão Pulmonar no SUS. Les convido, então, a acompanhar no telão. A nossa palestra será ministrada via Zoom. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Vocês me escutam? O som está bom? Escutamos e o som está bom. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Bem, eu sou a Flávia, eu começo então agradecendo o convite da Associação Catarinense de Doenças Raras e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É uma honra estar aqui com vocês, mesmo remotamente, né, nesse quadradinho, e ter a oportunidade de falar de um tema que me é tão caro, que são os desafios para um melhor cuidado das pessoas que vivem com hipertensão pulmonar. Eu falo, então, em nome da ABRAF, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, uma organização sem fins lucrativos que tem 17 anos de história e de trabalho com e pelos pacientes de hipertensão pulmonar. Ao longo desses 17 anos de história, vocês podem imaginar o que chamamos, de desafios no cuidado, no tratamento da hipertensão pulmonar, mudou bastante. Antes de começar com alguns pontos principais que eu quero trazer aqui, eu vou me permitir falar brevemente sobre o que é hipertensão pulmonar. Eu não sou médica, eu sou jornalista, sou da área de comunicação, sou pós-graduada em saúde coletiva e em comunicação e saúde pela Fiocruz Brasília. Então, nesse sentido, o tom da minha fala vai ser um pouco diferente, de outras falas tão excelentes que a gente teve aqui hoje. O meu envolvimento com a hipertensão pulmonar e com a ABRAF, ele vem de uma razão pessoal. A minha irmã, ela foi diagnosticada com hipertensão pulmonar em 2012. Infelizmente, ela faleceu em 2013, logo no comecinho do ano, aos 28 anos de idade. Então, desde aquele tempo, desde aquele ano, em 2013, eu faço parte da ABRAF e venho acompanhando o desenvolvimento científico do tratamento da doença e toda a luta da ABRAF, da Sociedade Médica e todos os profissionais para que esse tratamento seja disponibilizado para os pacientes. Então, quando eu falo de hipertensão pulmonar, eu falo de um grupo de condições clínicas que se apresentam como aumentos anormais da pressão na circulação pulmonar. Eu falo de uma doença complexa, uma doença limitante que impacta muito a qualidade de vida dos pacientes e a vida de toda a família. Como principais sintomas, podemos citar a falta de ar e cansaço a pequenos esforços, como caminhar, subir escadas, distensão abdominal, desmaios, fadiga, edema de membros inferiores. E nesta minha fala, eu vou me referir a 2 tipos de hipertensão pulmonar em específico: a hipertensão arterial pulmonar e a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, HPTEC.
Então, eu quero começar com boas notícias, né, com o nosso cenário atual da hipertensão arterial pulmonar. Nós estamos em um momento de atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né, o PCDT, de hipertensão arterial pulmonar do Ministério da Saúde. Estamos aguardando a publicação do protocolo que acaba de ser atualizado pela Conitec. O protocolo vigente até então, ele é de 2014 e já foi publicado obsoleto e em não conformidade com as diretrizes internacionais. O que isso quer dizer? Ele proibia a terapia combinada, que é o uso de mais de um medicamento no tratamento da hipertensão pulmonar, que é uma doença progressiva, né, e sem cura. Foram quase 10 anos de reivindicação e de luta para chegarmos a um protocolo que atenda às necessidades mais urgentes dos nossos pacientes. Um protocolo com terapia combinada, com mais opções de associações de medicamentos, conforme benefícios respaldados em estudos clínicos de qualidade. Como muito bem lembrou a secretária de Saúde de Santa Catarina, a senhora Carmen Zanotto, na abertura deste fórum, é importante a gente destacar, né, o papel das organizações de pacientes em dar visibilidade às doenças raras e em conquistar direitos dos pacientes. A atualização do protocolo, né, de tratamento da hipertensão pulmonar é uma conquista da sociedade civil, da ABRAF, da sociedade médica, dos pacientes, dos profissionais de saúde, uma conquista do SUS. Mas temos um enorme desafio pela frente, que será monitorar a implementação deste protocolo em todos os estados e no Distrito Federal. No Brasil, o acesso a tratamento é muito desigual, é muito heterogêneo. Em alguns estados, os pacientes já tinham acesso à terapia combinada. Na maioria dos outros, não. Então, esperamos que com o PCDT nacional possibilite um acesso mais justo, né, e mais igualitário em todo o país. Ainda sobre essa desigualdade, né, que a gente precisa falar também, eu quero mencionar uma dificuldade que enfrentamos e que afeta muito a qualidade de vida dos pacientes, que é o desabastecimento de medicamentos. Infelizmente, esse desabastecimento se tornou corriqueiro, né? Eu estou aqui em Brasília, capital do país, e aqui a falta de medicamentos é constante. Então, você que está nos ouvindo, né? Imagina a situação, você tem uma doença rara, grave, que limita o seu cotidiano, que te deixa com falta de ar, que afeta a sua qualidade de vida. Você tem que conviver com a doença e ainda com o seu direito à saúde sendo cotidianamente desrespeitado. E esse medo da falta de remédios está muito presente na vida das pessoas que vivem com hipertensão pulmonar. A ABRAF realizou um estudo em 2019 chamado Vivendo com Hipertensão Pulmonar, a perspectiva dos pacientes. Nessa pesquisa foram expostos aos pacientes 6 problemas, que eles classificariam numa escala de 1 a 6, sendo 1 o problema que mais preocupa e 6 o que menos preocupa. Então, entre os temas que mais preocupam, a falta de medicação foi o maior deles. O principal medo é justamente ficar sem tratamento. Eu faço questão de destacar esse problema porque estamos em um momento de atualização de tratamento da hipertensão arterial pulmonar e precisamos estar muito atentos para que o protocolo saia do papel e chegue de fato aos pacientes. E agora eu quero entrar em um outro desafio e falar das pessoas que vivem com outro tipo de hipertensão pulmonar, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. A HPTEC é um subtipo de HP que pertence ao grupo 4 da classificação de HP e se caracteriza como um aumento da pressão pulmonar em decorrência de um bloqueio do vaso sanguíneo em razão do aparecimento de um coágulo de sangue. A doença também compromete muito a qualidade de vida, né, e a capacidade de realizar pequenos esforços, como caminhar, tomar banho e outras atividades do dia a dia, diminuindo muito a qualidade de vida do paciente. Esse tipo de hipertensão pulmonar, ele requer uma avaliação de seu potencial cirúrgico, porque pode ser curável. E para aqueles casos que a HPTEC é inoperável, persistente ou recorrente após o tratamento cirúrgico, existe medicamento, mas a única terapia aprovada no Brasil não está no SUS. Ou seja, se para a hipertensão arterial pulmonar estamos caminhando, né, estamos em um cenário de atualização do protocolo, da atualização do tratamento, para a HPTEC o cenário é de desalento.
Os pacientes estão desassistidos, estão deixados à própria sorte. Precisamos de mais acesso à cirurgia e precisamos que o tratamento medicamentoso seja ofertado no SUS. Não podemos abandonar esses pacientes. Não podemos nos esquecer dessas pessoas. Elas precisam ser cuidadas. Eu convido vocês a conhecerem a nossa campanha Me Deixe Viver, em que damos voz às pessoas que vivem com HPTEC. Elas nos contam o que sentem, como a doença afeta a vida delas, né, e por que elas precisam de tratamento. A campanha está nas nossas redes sociais e na página, uma página especial que a gente fez para a campanha que chama medeixeviver.abraf.ong. E vamos agora ao último ponto que eu quero trazer aqui a vocês, um ponto especificamente relacionado a Santa Catarina, né? A Portaria Estadual número 992, de 20 de setembro de 2022, aprovou o Protocolo Estadual para Tratamento Farmacológico da Hipertensão Pulmonar no âmbito do SUS em Santa Catarina. Um protocolo complementar ao protocolo, né, do Ministério da Saúde. Já se passaram 7 meses dessa publicação e os pacientes seguem aguardando para que o protocolo estadual saia do papel e chegue até eles. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a ampliar o acesso ao tratamento para pacientes com HP no Brasil, mas esse acesso ainda não está acontecendo de fato. E reforçamos ainda um pleito para que Santa Catarina também seja um dos primeiros estados a contemplar o tratamento adequado às pessoas com HPTEC. Estima-se que haja cerca de 40 pacientes diagnosticados com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica em Santa Catarina. São pessoas que, sem tratamento adequado, elas dependem de oxigênio para respirar, estão afastadas do mercado de trabalho e enfrentam impactos significativos na qualidade de vida. A doença afeta não a vida do paciente, né, como de toda a família, nos âmbitos social, emocional e econômico. Isso a gente já viu aqui, né, durante o dia, várias histórias também parecidas, de como uma doença rara afeta a vida de toda uma família. E, além disso, sem tratamento adequado, os pacientes precisam buscar na justiça pelo direito à vida, o que gera um custo maior ao Estado e muito mais sofrimento às famílias. A Abraf em Santa Catarina tem 2 grupos de apoio a pacientes com hipertensão pulmonar, nas cidades de Joinville e Blumenau, e tem expandido a sua atuação em diversas cidades do estado. Eu cito aqui o trabalho incansável da Rosemary Tcheges, nossa coordenadora de atividades em Santa Catarina, e também agradeço o trabalho e a parceria da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, que tem muito lutado pelos pacientes de hipertensão pulmonar no estado. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar de hipertensão pulmonar neste fórum e estou à disposição. Muito obrigada. Caso haja algum questionamento, coloco à disposição. Você pode usar o microfone, ela vai ouvir você, você pode questioná-la. Se houver, só levante sua mão. Muito obrigado, Flávia Lima, pela sua apresentação. Dando sequência ao nosso ciclo de palestras, eu gostaria de convidar neste momento Débora Ferreira, presidente da Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico, ACAM, e também mãe de paciente com fibrose cística. Ela ministrará a palestra com o tema Adesão ao tratamento da fibrose cística. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como ele me apresentou, eu sou jornalista, eu sou mãe de uma criança de 5 anos com fibrose cística e atualmente represento a Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico, a ACAM, que, na presidência, ela representa 269 pacientes portadores de fibrose cística no nosso estado. Eu quero iniciar agradecendo o convite da Margarete, da Gabriela, da CDR. É muito importante a gente poder estar aqui falando com esse público privilegiado da saúde e que vive diretamente uma relação com a gente que tem ou doença crônica, ou doença rara, ou tem algum filho, né, algum familiar que seja cometido por esse tipo de doença.
Vou fazer uma fala breve, e aí, como eu vi que a maioria de vocês é da área da saúde, eu até dei uma modificada aqui no mental, porque eu acho que vai ficar mais interessante para vocês. Vou começar falando rapidinho sobre o que é fibrose cística. É uma doença genética rara, progressiva, ainda não tem cura, e das doenças genéticas raras existentes, ela é a mais comum. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil existem quase 6 mil pessoas com fibrose cística. E não existe nenhum tratamento de cura. Então, tudo que se faz hoje em dia via SUS é paliativo. E existe, sim, uma medicação que acredito que agora, no início de maio, vai entrar em consulta pública na Conitec, chama Trikafta. É um modulador genético que este, sim, atua na causa, no defeito dentro da célula, e seria uma espécie de semicura. Ainda não é a cura, mas atenua bastante os efeitos da fibrose cística. Em linhas gerais, para vocês que lidam diretamente com os pacientes, né, ou quando recebem alguém com esses sintomas, é bom que fiquem atentos, porque às vezes é diagnosticado com é uma pneumonia, ou é um problema intestinal, mas a junção de todos os fatores leva ao diagnóstico de fibrose cística. É também conhecida como a doença do beijo salgado. As pessoas, o problema da fibrose cística é uma falha no canal de condução do cloro, do sal, dentro das células. Então, as pessoas suam muito, elas têm até cristais de sal na pele, e se você der um beijo numa pessoa com fibrose cística, vai ser realmente um beijo bem salgado, bem diferente do que a gente se lamber a nossa pele. São pessoas que têm tosse crônica, pneumonia de repetição, uma diarreia frequente, dificuldade de ganho de peso, dificuldade de ganho de estatura. E é muito comum que seja primeiro pensado em outras doenças quando se tem um adulto sem diagnóstico. É muito bom saber que ela pode ser diagnosticada pelo teste do pezinho, na triagem neonatal. E aqui eu acompanhei de manhã a abertura do evento e fiquei muito feliz em ouvir a nossa secretária de saúde, Carmen Zanotto, falando sobre o teste de triagem neonatal, porque a gente tem um problema muito grave de acúmulo de testes, de resultados que não saem. E uma criança, a gente tem uma fila de 4 meses de espera pelo resultado. Uma criança que está lá no hospital infantil internada, que possivelmente tem fibrose cística, porque o médico sabe, ela não ganha peso, ela está na UTI, ela está perdendo gordura nas fezes, e ela não pode ter acesso à medicação porque ainda não saiu o resultado do teste do pezinho. Então, a gente está com um problema muito grave. E vocês, se receberem pacientes assim também, por favor, ajudem, né? Fiquem atentos a esse diagnóstico, porque tempo é vida. Essas pessoas perdendo gordura nas fezes, com tosse, com pneumonia de repetição, é muito facilmente internada com quadros graves pulmonares e que podem, sim, levar a óbito sem tratamento. E a minha fala é sobre o tratamento de fibrose cística, mas eu não vou detalhar aqui todo o tratamento, mas eu só vou dizer para vocês que é muito cansativo. São pessoas que fazem, no mínimo, 2 inalações por dia quando crianças, e aí, acima dos 5 anos, são 3, são 6, dependendo se ela tem que fazer antibiótico inalatório, são 8. 2 sessões de fisioterapia por dia, sempre antes de comer qualquer alimento, exceto frutas, ela precisa tomar uma enzima pancreática para absorver os nutrientes. Então, é um dia inteiro de tratamento. Só que é um tratamento que não é limitado apenas ao paciente, é um tratamento que envolve a família. E aqui vai o nosso ponto de atenção. Eu represento essas 269 famílias, e a gente que lida mensalmente com o pessoal da saúde pede para vocês um pouquinho também de compaixão. A gente sabe de casos, são pacientes espalhados no estado inteiro, de crianças, adolescentes e adultos que não têm o acompanhamento necessário. E aí vocês podem imaginar o que é para uma família ter esse diagnóstico de uma doença crônica progressiva tão severa, que acaba, como até a nossa secretária de saúde falou de manhã, segregando muitas famílias, né? Muitos casais se separam porque não conseguem, o marido às vezes não consegue aguentar o tranco que é cuidar de uma criança com fibrose cística. E as mães também, e aqui eu me coloco no lugar de mãe,
a gente fica tão apavorada com o problema do filho que a gente também não quer que ninguém cuide. A gente acha que só a gente sabe fazer e que sabe fazer melhor do que ninguém. E aí vai se criando problemas na família. Então, é um tratamento que é para a família. A gente sabe que existem pilares de tratamento na fibrose cística, os antibióticos, né, os medicamentos, a fisioterapia, a atividade física, mas também saúde mental. Hoje em dia, a gente sabe que é muito importante cuidar da saúde mental dos pacientes, dessas famílias, porque é desafiador todos os dias conviver com um tratamento incessante, como é o da fibrose cística, que ainda não tem um remédio. O Trikafta está aprovado, que é um medicamento que daria uma semicura, então daria mobilidade, daria chance dessas crianças se tornarem adolescentes produtivos, adultos no mercado de trabalho. Um desafio da adesão ao tratamento é justamente esse, a evasão escolar, a falta de pessoas que chegam até o mercado de trabalho, que concluem uma universidade. Muitas vezes, os homens, 97% dos homens não conseguem, são inférteis, então também tem problemas para gerar uma família, lidar com esse diagnóstico. As mulheres, quando engravidam, elas têm também uma gravidez bastante complicada e com atenção. Então, vocês podem imaginar que o tratamento, lidar com todas essas questões, com todos esses desafios, não é apenas do paciente, é da família, mas também da sociedade. Eu anotei aqui duas coisas que eu acho super importantes que o poder público leve em consideração. Além dos medicamentos, a gente precisa que eles sejam sempre entregues no prazo, porque é uma doença que não espera. Todos os dias é um dia a menos, é um dia de avanço. A gente também precisa de apoio psicológico e social para as famílias. E isso também faz parte da adesão ao tratamento. Porque muitas famílias chegam e perguntam para mim, agora na pandemia, só um desabafo. Eu passei, desde 2020 até o final do ano passado, nossa família usando máscara. E muita gente dizendo, será que a gente vai usar máscara para sempre? Será que os nossos filhos vão poder viver livres na escola? Será que a gente pode visitar os nossos familiares? Então, é um nível de questionamento que vocês só viveram na pandemia, mas que é a rotina de quem tem fibrose cística. A gente passa por esse isolamento social, a gente passa por esses medos todos os dias. Para nós, a pandemia aliviou, mas a gente continua indo num médico com cuidado de máscara, de álcool gel, tentando um distanciamento social. Então, é muito duro, mas é possível ter uma vida. E eu costumo dizer que quando a gente entende que se eu fizer o tratamento correto, se eu tiver uma boa base familiar, se eu tiver uma base sólida, mental, psicológica, a outra parte do tratamento, que é a adesão, que eu acho que é a mais difícil, é a adesão da vivência. É também deixar a criança ser livre, é deixar o adulto sair, conviver. Isso também é parte do tratamento e poucas pessoas falam. E aqui vem algo muito desafiador. Às vezes, quando estamos numa consulta, o corpo clínico sempre nos proíbe, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir lá, não pode comer, não pode, não pode, não pode. De tanto não pode, a gente acaba se sentindo incapacitante mesmo, né? E você cerca o seu filho dentro de uma bolha, ou você se coloca dentro de uma bolha e deixa de viver. Então, o mais importante, ou tão importante, melhor dizendo, do que a adesão a um tratamento medicamentoso, é fazer um tratamento emocional. É cuidar da doença, mas também se permitir viver e também ter esse apoio humanizado da equipe de assistência médica nos centros de saúde, nos hospitais, nos centros de referência, porque as famílias estão devastadas quando elas recebem um diagnóstico emocionalmente, socialmente, e o que elas mais precisam é de atenção. Era isso, era um breve relato, na verdade, eu não vim aqui explicar a doença, mas só pedir para que vocês que lidam com saúde, para que fiquem atentos aos sintomas. Setembro é considerado o mês mundial da fibrose cística, dia 5 de setembro é o dia mundial da fibrose cística, a gente chama de setembro roxo,
Vocês já devem ter visto por aí, luzes roxas em setembro. Então, sempre que virem isso, lembrem que tem alguém que está tossindo bastante, que tem problemas para ganhar peso e estatura e que precisa só um pouquinho de carinho e de atenção, porque é uma pessoa que, com certeza, quer viver muito igual a nós. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Bom, neste momento, nós vamos ter um intervalo breve para um pequeno coffee break. Ele será servido aqui à frente, no mesmo lugar que foi pela... E nós vamos convidá-los depois para retornar. A previsão inicial é 3h30 para a próxima palestra. Perfeito? Fique à vontade. Muito obrigado.